Vocês devem estar se perguntando, cadê o professor? E aí, seus lindos, professor Douglas, Sociologia, mais uma aula à distância para o terceirão do Liceu Catarinense. Amo vocês. Hashtag saudades. Logo, logo estaremos juntos mais uma vez, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que nós já abordamos na sala de aula algumas vezes. Gente, só um detalhe importante antes da gente começar a aula. Olha que luz própria. Vocês estão achando que é o sol que está nascendo e está batendo no meu rosto, né? Não é não, tá, gente? Isso é uma luz própria, é algo que emana de dentro, tá bom? Hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, que nós já falamos um pouco em sala de aula, que são os direitos humanos. Tema esse que muitas das vezes tem sido distorcido por muitos, né? Muitas das vezes o senso comum acaba falando de forma errada em relação aos direitos humanos. Como que, por exemplo, professor? Como algumas frases do tipo: direitos humanos, ele só serve para proteger bandido. Direitos humanos é de esquerda. Ou direitos humanos é para favorecer a minoria. E são frases erradas. Quem entende a história dos direitos humanos, como ele surgiu, em que contexto que ele surgiu e depois como que ele foi adaptado, sabe que não tem nada a ver com isso, gente. Direitos humanos é uma categoria de direitos básicos assegurados a todo ser humano. Não importa a religião, não importa a cultura, não importa a raça, não importa a orientação sexual, não importa nada, ele se estende a todas as pessoas. Então, quando as pessoas falam que direitos humanos são ou para proteger bandido, ou que morreu um policial, cadê os direitos humanos agora? É para o policial também, tá, gente? Porque ele se estende para todos, né? Ele se estende para todas as pessoas. Em que contexto que ele surge, professor? Quando que surge a declaração? Quando que surge essa questão de direitos humanos? Surge em plena Revolução Francesa, isso nós abordamos em sala de aula, já falamos em história também. Surge com a Declaração do Direito dos Homens, na época. Era uma declaração semelhante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é reelaborada pela ONU, só que o foco era nos homens. As mulheres não entravam nessa declaração, era uma declaração machista. Tá? Até porque ela falava, os primeiros, se você for ali e ler algumas partes dela, ela fala: todo homem tem o direito à vida, todo homem tem o direito à liberdade. Professor, no que ela se baseou? Ela se baseou no lema da Revolução Francesa. Qual era o lema? 3 palavrinhas: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essa carta é um documento elaborado, tá, durante a Revolução Francesa, que garantisse o direito aos homens e que se estendesse, que isso fosse universal, que se estendesse para o mundo inteiro. Mas libertar do que, professor? Em que sentido? Né? Se nós pararmos para pensar, libertar de todo aquele sistema que tinha na Idade Média, para se libertar de todo o sistema que vem agora na Idade Moderna em relação ao absolutismo, em relação a tudo isso, tá? Libertar o homem, dar direito. Todo homem é igual, todo homem tem o mesmo direito, não importa a sua ideologia, não importa a sua raça, não importa a sua religião, não importa o seu gênero, orientação sexual, não importa. Todos temos os mesmos direitos. Eu queria ler só uma partezinha de um texto aqui para vocês. Tá, e depois a gente vai para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela ganha um outro sentido. Naquela época da Revolução Francesa tinha esse sentido, né, de trazer liberdade. Depois veio o contexto da Revolução Industrial e tudo mais, e cada vez vai ganhando outros sentidos, tá? Mas depois vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí sim ela redefine isso, é a que está em vigor até hoje, tá? Mas eu queria ler um textinho aqui para vocês que eu separei, que é bem interessante. Direitos humanos não foram criados por alguém. Em primeiro lugar, os direitos humanos não são uma invenção, em si um reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. Por isso que ali em cima eu falei
né, de todas aquelas classes, de todas aquelas pessoas. Então não importa a orientação sexual, ela tem que ser respeitada. Não importa a religião da pessoa, ela tem que ser respeitada. Não importa a ideologia que ela segue, ela tem que ser respeitada. E a Declaração dos Direitos Humanos, ela nos garante isso. Lá vai falar de orientação, lá vai falar de orientação sexual, lá vai falar em relação à religião ou não religião, aí é uma escolha do ser humano e nós temos essa liberdade. Professor, em todos os países eles aceitam, eles reconhecem, nem todos os países reconhecem esse documento. Mas vou continuar aqui só para vocês entenderem. Ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que de algum modo já existia anteriormente, a sua redação. Portanto, quando o senso comum fala dos direitos humanos, fala que os direitos humanos foram criados, já podemos identificar algo errado no comentário. Então não foi criada, ela já existia, né? Principalmente essa que a ONU faz agora depois da Segunda Guerra Mundial. Essa daí ela foi baseada na Declaração dos Direitos dos Homens lá da Revolução Francesa. Em segundo lugar, a extensão dos direitos humanos é universal, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas têm aplicação geral. Então, frases repetidas pelo senso comum, como direitos humanos servem para proteger bandido, como eu falei no começo ali da aula, não estão corretas, visto que os direitos humanos são uma proteção a todos os seres humanos. Alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos dos réus ou criminosos, como o cárcere injustificado, a tortura ou o assassinato. Então, em relação aos bandidos, que é muito utilizado aí pelo pessoal, ela só vem de encontro quando o julgamento é injusto ou quando a tortura, a tortura ela foi proibida. Então, quando a tortura, ou o próprio assassinato dos criminosos, essa carta ela garante esses direitos. Porque o cara é um bandido, a polícia tem o direito de ir e tirar a vida daquele bandido. Ela não tem esse direito. Ou de torturar o bandido, ela não tem. Os direitos humanos garantem isso. Porque, gente, vamos pensar o seguinte, eu dei uma aula sobre o sistema penitenciário e pensa comigo, muitas das pessoas que estão ali injustamente. Muitos não merecem estar ali. Embora o sistema penitenciário não veio para punir. A função dele é ressocializar, isso eu falei na outra aula. Mas tem gente que merece, mas tem gente que não merece. E pensa comigo, essas pessoas que não merecem, estão esperando julgamento, até que prove ao contrário, elas são inocentes. E aí passar por tortura, passar por, muitas das vezes, ou até um assassinato, ou até tirarem a própria vida sem um julgamento justo. Então a Carta dos Direitos Humanos, ela garante isso. Ela garante que o homossexual se expresse de forma livre na sociedade. Ela garante que o cristão expresse a sua fé perante a sociedade sem nenhum preconceito. Ela garante que o ateu expresse a sua ideologia, a sua filosofia de vida, sem que isso influencie. Tá? Então, essa é a função dos direitos humanos. Por último, os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum, mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família, está duplamente incorreta, visto que os direitos humanos não são entidade ou pessoa e que eles estendem a todos, inclusive a policiais. Então, eles fazem muito essa distinção, né? A gente ouve muito isso. Esses direitos humanos no Brasil não funcionam. Direitos humanos no Brasil é uma porcaria, veio para defender bandido. Os direitos humanos está aí para defender a todas as pessoas.
Então, gente, vamos parar de errar, né, quando a gente se refere aos direitos humanos. Primeiro, lê a Carta dos Direitos do Homem para você entender como que foi elaborado. Depois, não vai ler tudo também porque é bem extensa, mas lê um pedaço, lê um trecho, depois lê um trecho da Declaração dos Direitos Universais do Ser Humano, e aí ali você vai entender e compreender que os direitos humanos não é para a minoria, os direitos humanos não é para a maioria, os direitos humanos são para todas as pessoas. Ela se estende, não importa no que a pessoa acredita, não importa o que a pessoa é, ou a raça, e nem cor, e nem nada disso. Tá, pessoal? Eu vou deixar uma tarefinha para vocês da aula de hoje. A tarefinha vai ser o seguinte: você vai ler essas duas declarações, a Declaração do Direito do Homem, lá da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU que foi criada, tá, depois da Segunda Guerra Mundial, e você vai destacar para mim pelo menos 7 diferenças dessas duas declarações. 7 diferenças das declarações dos direitos do homem e das declarações dos direitos universais do ser humano. Declaração. Então, 7 diferenças. Tá, pessoal? Não vamos mais errar, né? Não vejo a hora de estar aí com vocês, mais uma vez, presencial. Creio que vai passar e não vai demorar para que isso aconteça. Um beijo no coração. Fui.